E o que eu percebo hoje é que nós temos um aluno em que ele tem uma dificuldade muito grande de foco. Porque as redes sociais, elas trouxeram essa... Você pega isso, TikToks da vida, todos eles, principalmente, é muita... né? Muito assim, vai passando. Então a gente precisa buscar, né, ferramentas e instrumentos para poder transformar isso aí numa vantagem para o aluno, para a aprendizagem dele. Vamos falar de tecnologia, rede social, mas vamos falar como que isso impactou ou impacta a sala de aula. Esse é um tema que eu já tenho na minha cabeça já faz um tempo e para isso eu trouxe aqui o professor Haroldo Bueno, que é professor de Geografia. E aí, professor, tudo bom? Tudo bem, tudo legal. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? E estamos aqui para responder e fazer esse bate-papo, que é legal. Eu acho que é importante a gente falar dessas transformações pelas quais, né, o professor teve que passar, principalmente o professor da minha geração, né, que foi professor de tablado, né? eu era auleiro, né? Chegou uma época que eu trabalhava, eu saía aqui de São Paulo, ia até a barranca do Rio Paraná, depois voltava dando aula, entendeu? E tudo assim, meti o cabo do microfone lá no plug e aula, e depois vinha para casa. Então, ô professor, que ano que você começou a dar aula? Eu comecei a dar aula, bom, o meu curso de graduação eu terminei em 91, mas em 89, que eu entrei em 89 eu comecei a trabalhar na rede pública de São Paulo como eventual. E depois eu entrei mesmo, assim, quando eu me formei, aí eu comecei a trabalhar. Foi nesse momento que eu me formei que eu tive que fazer essa via sacra na profissão, né? De transformar-me em auleiro. Agora, até para o pessoal entender, você ainda está atuando. Você ainda está na sala de aula. Eu estou na sala de aula e bastante, né? Na sala de aula, como professor, e também trabalho numa empresa para concurso, né? Em preparação para vestibular, então eu gravo programas também. E tô aqui, batalhando ainda. E eu pretendo ficar alguns anos na sala de aula, porque ainda tenho muito pique. Tô com muita energia. Você pegou uma transição aí muito importante, significativa, dessa parte tecnológica. Então, eu vou dar um exemplo aqui pro pessoal que está acompanhando. Talvez o pessoal mais velho ou da minha idade se identifique. Os mais novos, provavelmente não. Mas eu ainda peguei, né, um tempo de ir na biblioteca, levar folha de almaço, né, pegar ali uma enciclopédia e copiar as coisas para fazer um trabalho, né, de escola. E eu peguei essa transição de, ali em 98, quando chegou o computador e a internet na minha casa, de começar a usar a internet e o computador para fazer o computador. Mudou bastante, né? Que ferramenta que você tinha, né, quando que você começou a dar aula? Como é que era? E quais são as ferramentas que você tem hoje? Olha, foi como você falou, assim, foi uma mudança extraordinária, né? Assim, na época em que eu comecei a dar aula, eu estava terminando a fase do mimeógrafo. Eu não sei se você sabe o que é. O que mimeógrafo era um equipamento onde a gente duplicava documentos. Então era como se fosse assim um rolo de carbono, a gente datilografava. Será que o pessoal sabe o que é datilografar? Bom, eu sei porque eu tive máquina de escrever e minha mãe era datilógrafa. De escrever, a gente datilografava o documento, por exemplo, uma prova, uma proposta de trabalho, né? Aí colocava numa folha que tinha uma superfície de carbono e passava nessa máquina, chamava mimeógrafo. E aí você ia reproduzindo, ia saindo lá o material. É tipo uma máquina... aquele cheiro de álcool. Nossa, é tipo uma máquina de Xerox mais arcaica, é isso? Exato, assim, a rolo, assim, Depois veio, assim, houve um salto tecnológico extraordinário quando veio o retroprojetor. O retroprojetor você fazia
uma as transparências, cópia, né? Transparente, né? Colocava numa superfície de luz e ela era reproduzida na sala. Era um avanço. Então, isso eu vi muito. Dentro da sala de aula. Era riquíssimo, dava para produzir mapa e tal. E depois veio o momento em que as salas começaram a ganhar equipamentos que na época eram sofisticados, assim, novidade, que era a TV e um vídeo e um VHS. E um VHS, exato. Então a gente podia também, além de projetar no retroprojetor a aula, você ainda tinha a oportunidade de colocar uns vídeos, né? De colocar um filme, de depois preparar um debate. Aí, né, já na década de 90, né, no meados da década de 90, começaram a surgir os laboratórios de informática, né? Então tinha aquele laboratório enorme assim, com as máquinas ainda, com aqueles tubos, né? Aquelas máquinas mais antigas, e aí a gente levava a molecada para o laboratório. E aí a coisa foi evoluindo e nós, como professores, tivemos que nos adaptarmos, né? Cada inovação tecnológica a gente tinha que incorporar, né, se adaptar a ela, preparar ferramentas, né, para poder utilizá-la da melhor forma e garantir que o aluno tivesse, a partir dali, uma aprendizagem mais interessante, mais interativa, mais divertida, né, não tão enfadonha da lousa. Mas a lousa, né, continuou lá presente e está até hoje presente. Não? Acho que hoje, eu acho o seguinte, o único ambiente hoje que qualquer indivíduo lá do século XVI, se entrasse numa máquina do tempo e chegasse aqui, o único ambiente que ele não ia ficar espantado era com a sala de aula, que mudou pouco. Ainda está a lousa lá, as fileiras, né, as carteiras enfileiradas e tal, com todas as mudanças. Mas o que eu queria falar, mais interessante, é que a pandemia foi, sem dúvida nenhuma, o momento assim de virada na educação. Né? Houve, claro, políticas de reformas da educação, né, que motivaram uma série de mudanças pedagógicas, mas a pandemia fez com que os professores, né, provocou nos professores uma necessidade muito grande de se adaptar, de se reinventar enquanto profissional. Porque de uma hora para outra, nós saímos do contato direto da sala de aula e fomos para o remoto. Portanto, nós tivemos que entrar em contato com ferramentas, estudá-las, tentar conhecer outras para poder melhorar e conseguir extrair o máximo, né, de produção com os alunos em função do remoto. Então, para nós, eu acho que foi o grande salto. Né? Infelizmente, muitas vidas foram perdidas, tivemos grandes prejuízos, né, na economia, perdas humanas irreparáveis, mas do ponto de vista tecnológico e da sala de aula foi um grande salto. Né? Nós passamos a nos reinventarmos, né, como eu falei para você, nos reinventar e adquirir, né, capacidade para poder se adaptar a esse mundo do virtual. Aí vieram as redes sociais, né? O que fazer com um aluno na sala de aula com o seu dispositivo móvel? Eu acho que essa é a grande questão. Professor, antes da gente entrar nesse tema das redes sociais, super, mas antes eu acho que essa mudança, né, até um parênteses aqui, que você falou, eu acho que só não peguei o mimeógrafo, mas tudo o resto aí eu peguei. Agora sim, uma provocação, né, antes de entrar nessa questão da rede social, será que não estava na hora da gente mudar a sala de aula em si? Né, do que esse sistema de fileira, um atrás do outro, a lousa. Porque tanta coisa mudou e avançou e a sala de aula continua a mesma coisa. Não sei, tô fazendo uma provocação aqui, sabe? Sim, claro, eu concordo plenamente. Algumas... há experiências bastante significativas, né? As escolas que eu trabalho, elas têm mudado, né? Seja na composição das salas, seja nas metodologias, nas estratégias metodológicas, né? Então, a gente vem estudando bastante, a gente vem experimentando bastante, né? No sentido de
nos aproximarmos cada vez mais das demandas que os alunos trazem, né? Nós temos alunos muito diferentes da sua época, muito diferentes da minha época, e que têm, consequentemente, demandas também, né? Vontades e desejos e experiências muito diferentes. Então a gente tem que estar readaptando, mas eu concordo. Eu acho que é hora de a gente tentar... Eu não acho que isso é o fundamental. Não é um fundamental. Eu acho que a estratégia metodológica, a relação do professor com o aluno, isso é muito importante, né? Tem que haver empatia, tem que haver aproximação, tem que haver acolhimento, né? Tem que pensar que a sala de aula reproduz a sociedade, então ela é heterogênea, então não pode haver, né, uma única forma de ensinar, de cobrar, de avaliar. Você precisa, né, mais do que o arranjo da sala, ele é importante, tem que mudar, mas as metodologias de aprendizagem, elas precisam atender às diferentes demandas dos alunos. Os alunos, você tem uma maneira diferente de aprender, né, do seu colega, do que você estudou, e talvez, eu, por exemplo, nunca tive isso, né? Quer dizer, todo mundo aprendia da mesma forma, era o professor lá na frente falando e copiando matéria, e na hora da prova todo mundo fazia a mesma coisa, e era um sacrifício. E eu sabia que tinha aluno que gostava mais de ouvir, outros gostavam mais de escrever, outros gostavam de falar. Então, cada um é cada um. Eu acho que hoje a escola ela precisa pensar nisso. Ela precisa dar conta de atender a diversidade que existe na sala de aula, né? E as diferentes formas de aprendizagem. Então, eu acho que tem que ter, sim, mudanças no Reajan. Acho que meio... Mas eu acho que as metodologias precisam que são fundamentais. Fundamentais. Agora, você trouxe essa questão das práticas, né, e das metodologias... As redes sociais afetaram, mudaram o jeito que vocês... como é que eu vou falar? Como é que eu vou colocar? O jeito que vocês aplicam nessa metodologia, ou essas práticas, ou afetaram até os alunos. Como é que você enxerga isso? Mudou muito. Mudou muito. Eu vejo o perfil do aluno mesmo. Olha, eu estou há quase 30 anos na sala de aula, né? E eu passei por todas essas mudanças aí, que a gente discutiu até agora. E o que eu percebo hoje é que nós temos um aluno em que ele tem uma dificuldade muito grande de foco, né? Você coloca quer discutir lá, por exemplo, está discutindo massacre de Ruanda. Aí você coloca lá um documentário e eu percebo que nos primeiros 5 minutos o pessoal tá ligado. Depois vai se dispersando, você tem que... gente, já deu, vamos retomar. Porque as redes sociais, elas trouxeram essa... Você pega aí os TikToks da vida, todos eles, principalmente, é muita... né, muito assim, vai passando. Então a gente precisa buscar, né, ferramentas e instrumentos para poder transformar isso aí numa vantagem para o aluno, para a aprendizagem dele. É um grande desafio, é uma luta diária. Eu gosto que os meus alunos usem de forma pedagógica o celular. Eu acho que o celular pode ser uma ferramenta assim de aprendizagem, né? Desde que, né, tenha roteiro, tenha objetivo, tenha estratégia, né? Mas é difícil o controle. Eu acho que é o grande motivo das crises de sala de aula. O que fazer para que o aluno volte a se concentrar, né? Importante demais, eu vou até estender um pouco a essa discussão, que é o registro manual, né? O registro manual, a gente não pode abandonar o caderno, o livro. Eu tenho assistido os debates no mundo, né, sobre essa questão das redes sociais. Alguns países radicalizaram, uma França de proibir o uso do celular nas salas de aula, né? O governo francês proibiu. E há uma preocupação, começou a haver assim, um abandono muito grande do material físico, né, para o digital.
E isso começou a comprometer, inclusive, o desempenho desses países em avaliações internacionais. Então você vê, por exemplo, a Suécia acabou de anunciar alguns meses atrás que precisa retomar o uso dos livros físicos. Então os alunos vão ter o material físico. Estava todo mundo ali, então a leitura não era feita, porque o aluno, você não tem esse controle. Claro que o aluno com o livro aberto, você também não vai garantir que ele... Mas é preciso que ele manuseie, que ele veja. Eu lembro que você fala assim, essa sua ida à biblioteca é muito importante, né? É um ambiente ali, onde está ali acumulado conhecimento da história, né? Da história da escrita, dos pensadores, da literatura, da geografia, de todas as áreas. É importante que o aluno vá lá registrar. Eu estou vendo aqui que você está com uma caneta e um papel. Isso é muito importante, porque o registro e a leitura física mobiliza inteligências que o digitar... Né? Eu estava vendo outro dia, o cara falou assim, especialista nessa área de neurociência e tal, papapá, o cara tava falando, olha, se você digita no teclado a letra A, B, C, D ou E, a mobilização de inteligência é a mesma. Agora, se você pega uma caneta e vai escrever a letra A letra B, a letra C, escreve palavras, você vai mobilizar outras inteligências. Então, eu acho que não é abandonar, nós precisamos dar uma brecada, né? E tentar pensar no híbrido. Quais são as vantagens que a tecnologia traz para a sala de aula, fazer uso dela, e a gente tem feito bastante isso, mas não abandonar aquilo que é importante, que é o registro, que é a escrita, que é a leitura do material físico, que é a ida à biblioteca. Essa semana, um professor, colega meu, do colégio em que eu trabalho, né, o colégio que eu trabalho, ele levou a molecada para a biblioteca e ele é de história, vamos fazer lá um trabalho. Então eles ficaram a semana toda ali, né, dentro da biblioteca e tendo essa experiência, que eu acho que é uma experiência muito boa, muito boa. Eu acho que tem que aliar os dois. Você sabe, você trouxe essa questão do livro, eu tenho muita dificuldade de ler livro no celular ou no digital. Também não consigo. Eu não sei. E não é falta de tentar. Eu falo assim, gente, mas eu sinto falta, não sei, de virar a folha, de marcar, de grifar. E eu sei onde eu tenho que voltar na página tal, sabe? Não é e outra coisa. Aí tem gente que fala, não, mas Fernando, você tem que não sei o quê. Eu falo, gente, mas o físico é muito melhor. Então, por exemplo, veio o convidado aqui, o Leandro Stoliar, né, falando do livro dele, o Dossiê Venezuela. Sim. E eu tinha comprado o livro digital porque não ia chegar o livro físico até quando ele viesse, certo, né? E aí eu comprei o digital porque aí na mesma hora já tá ali e já saiu lendo. E aí ele me trouxe de presente o físico. Eu fiquei tão feliz que eu falei, graças a Deus, o físico aqui, né? Que bom, pra mim vai ser muito melhor, né? É muito então, bom. Eu não sei a galera mais nova, mas até mesmo que você tá no celular, você tá lendo, aí de repente aparece a notificação do TikTok, aí um WhatsApp, não sei o que, aí você já sai e vai ver outra coisa. Quando você tá no livro aqui, você pelo menos esquece um pouquinho ali do lado. E eu acho que nas suas palavras tem uma questão de equilíbrio, porque tem gente que vamos proibir. Ou agora é só livro, agora é só não sei o quê. Mas, gente, calma aí, tem que ter fazer as duas coisas. Eu acho que a escola é esse espaço. É na escola que é preciso criar essas condições para que o aluno tenha acesso ao material físico, né? Que ele trabalhe lá as inteligências que precisam ser trabalhadas, escrevendo, registrando, né? Mas também não podemos abandonar o que a tecnologia trouxe de maravilha. Pô, o cara vai ali, ó, eu quero... Se eu elaboro uma atividade com um objetivo, com as habilidades que eu quero, com um roteiro claro, é claro que eu vou querer que o meu aluno entre no seu dispositivo, ou até mesmo no computador que a escola disponibiliza, né? Porque hoje praticamente todas as escolas disponibilizam aos alunos os laptops, né? Tá certo? Os Chromebooks, etc. e tal. E isso é uma vantagem. Eu, por exemplo, faço avaliação escrita. Eu faço várias formas de avaliação, porque eu acho que a preocupação essa é uma preocupação da escola,
né, da escola, a maioria delas, que é preciso, em primeiro lugar, respeitar a diversidade. Precisamos ter uma ação avaliativa que dê conta de avaliar todas as capacidades que os alunos têm, as diferenças que existem entre eles. Ponto. Isso é feito. Então tem lá a lista de exercício aqui, leitura, seminário, tal. Tem professor que até coloca avaliação, representação dramática. Beleza, colocamos ali uma diversidade de ações avaliativas. Porque aí tem sempre, né, um aluno que vai se sobressair, claro, numa determinada atividade. Né? Porque aí eu faço o seguinte, além disso, eu tenho aquela prova escrita, aquela avaliação. Outra coisa, tem que parar com esse negócio de falar prova. Olha como olha, isso vem de um tempo. A gente tenta evitar, porque cria um monstro na cabeça do estudante. Né? Tem que pensar o seguinte, o estudante ele precisa passar pela escola, a escola é importante para o conteúdo acadêmico, mas é importante para as relações pessoais e interpessoais dele, para viver em sociedade, né? E ele precisa ser valorizado nas potencialidades que ele tem. Né? E nós somos diferentes nas nossas formas de aprender. Eu tenho uma forma de aprender diferente da sua, né? Você tem da minha, então a escola precisa dar conta disso. Então, voltando ao que eu falo, a minha estratégia, eu dou a prova escrita, dou aqueles instrumentos de processo que são variados, que também têm o mesmo peso que aquela avaliação escrita, e dou uma avaliação também no Forms, né? Que então ele pega o Chromebook lá, então a gente consegue montar a avaliação em que durante... Claro, eles não podem ficar com o celular, então o celular eles já sabem, colocam lá na lousa, eles vão ficar só com o Chromebook. E ali eles não podem entrar em nenhum lugar, porque fica, né, ali bloqueado qualquer ação, ele só pode ficar ali naquela avaliação. Então, uma outra forma, eu estou fazendo uso, né, de uma ferramenta tecnológica, né, para que ele também possa ter chance de ser avaliado de uma outra maneira, uma maneira que ele está mais acostumado, mas não abro mão da escrita. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o desafio, esse é o que a escola precisa fazer. A escola precisa dar aos alunos as possibilidades de o físico e o virtual. É um ensino híbrido. Ensino híbrido é você ter os dois mundos, para poder lembrar que a escola, né, é o que eu falei, tem lá uma aprendizagem acadêmica importante, né? Tem o conhecimento universalizado das disciplinas todas, mas tem também as relações interpessoais. Professor-aluno, professor-coordenador, quer dizer, é uma cultura que precisa ser preservada e que pode contribuir para formar cidadãos, né? Mais, vamos dizer assim, mais justos, né? Mais preocupados com o bem-estar do outro. Professor, agora mudando completamente de assunto, qual a Copa do Mundo que mais te marcou? A Copa do Mundo que mais me marcou e que mais me frustrou foi a Copa do Mundo de 1982. Até hoje, eu não me conformo com aquele Brasil e Itália. Eu tinha, na minha concepção, eu acho assim, depois da seleção de 70... Aquela foi a melhor seleção que eu já vi. Eu não via seleção de 70 jogar, eu nasci em 66, né? Eu tinha 4 anos e tal, mas a de 82 foi uma Copa que me deixou muito triste, porque que seleção maravilhosa. Meu Deus, o Éder, olha, até o Serginho Chulapa eu gostava do cara, né? O Falcão, o Zico, meu... o nosso querido Júnior, né? Pô, era um scratch de primeira categoria. Essa foi a Copa que me marcou. Assim, muito bom. Negativamente, mas eu gostei de ver o que o futebol proporciona. E o Tele Santana, né? Tô te perguntando isso porque agora eu vou chamar o Thiago Berrache com alguma grande curiosidade a respeito de Copa do Mundo. Vai, Thiago! Você por acaso sabe quais são as 2 seleções que já foram campeãs do mundo, mas que estão vivendo a maior fila da história?
Não sei se você falou do Uruguai. Se você falou do Uruguai, você acertou. O Uruguai ganhou 2 Copas do Mundo. Em 1930, aliás, é a primeira seleção campeã. E em 1950, os uruguaios venceram a Copa aqui no Brasil. Então, desde 1950, que os uruguaios amargam esta fila. Uma fila muito incômoda. O Uruguai voltou a ter algum destaque na Copa do Mundo, principalmente em 2010, quando disputou o 3º lugar, mas o Uruguai não ganhou mais Copas do Mundo. E a seleção da Inglaterra é outra que tem uma fila incômoda. A Inglaterra ganhou só uma Copa do Mundo justamente dentro de casa em 1966. E desde então a Inglaterra não voltou mais a ganhar uma Copa do Mundo. Então são essas 2 seleções que têm a fila incômoda. A seleção do Uruguai, que ganhou 2 Copas do Mundo, e a seleção da Inglaterra, que só ganhou o Mundial. Já o Brasil, é bom lembrar sempre, está na fila desde 2006. Ganhou a Copa de 2002, no Mundial disputado no Japão e na Coreia, e a partir de 2006, na Alemanha, o Brasil não venceu mais. O Brasil está, então, todas essas Copas na fila, 2006, 10, 14, 18 e 22. São 5 Copas que a seleção brasileira está na fila e ficamos na torcida para que essa fila termine agora em 2026. Será? Muito bom, Thiago, obrigado. E ó, você também pode acompanhar mais sobre Copa do Mundo através dos livros do Thiago Berraich. Ele tem a trilogia aí, onde o Brasil foi campeão, né? As primeiras 3 vezes. Ele tá lançando o livro a respeito do Tetra, que vai lançar agora em 2024, e ele tem o livro A Biografia das Copas, onde ele fala sobre todas as Copas do Mundo. Então, entra aí na internet, compra o livro, porque é muito bacana, principalmente se você gosta muito a respeito desse tema. E ó, eu queria fazer um agradecimento especial aqui, professor, a minha amiga Alessandra, que eu conheço mais como Dimig, ali do Colégio Santa Maria. Eu que falei para ela, ô Dimig, ó, tô precisando de uma pauta assim, assim, assim. Ela, não, vou ver aqui no Colégio Santa Maria, não sei o quê, pode deixa comigo que eu resolvo. E aí ela resolveu e indicou você. Então, Dimig, obrigado, ou Alessandra, o pessoal do colégio, né? Então, obrigado aí pela sugestão. Tá vendo que tá rolando um papão aqui, né, professor? É isso aí, pô. Colégio tá no nosso coração aí, né? O Colégio Santa Maria. Trabalho também em outra escola, também eu tenho um apreço muito grande, Elvira Brandão, né? Mas são colégios assim, eu tive sorte, né, de ao longo da minha vida profissional trabalhar em excelentes escolas, né? Excelentes escolas, assim, fiz excelentes amigos, companheiros e a minha esposa, inclusive, não conheci em escola, não, conheci na escola, né? Ela também é professora, né, de língua portuguesa, também na rodada aí comigo, nesse tempo aí de sala de aula. É muito legal. E eu tive sempre sorte, muito viu? Bom. Certo? De trabalhar em bons colégios, Professor, agora é o seguinte, as aulas não estão mais longas? Em que sentido? Eu lembro de uma... Bom, eu dei aula durante 6 anos, né? Sim. E sempre teve aquela coisa, a aula não pode ser mais do que 45 minutos, 50 minutos, que o aluno não absorve isso, aquilo, pá. Mas hoje tá, igual você comentou, tá tudo muito rápido. A gente vê vídeos de 1 minuto, numa 30 segundos, no Instagram, TikTok, já passa para outro. Então você tá sendo bombardeado por muita informação, muito conteúdo, claro que sempre na superficialidade. Sim. As aulas com isso não ficaram mais longas? Pô, o aluno lá por 50 minutos para falar da revolução do café. Você tá louco, né? Como é que você vê isso? Bom, eu concordo plenamente. Tem uma geração aí né, a geração TikTok, né? Que é aquela geração dos 10 segundos, né? Os 10 segundos, assim, de foco, né? Ó, o que acontece é o seguinte, o aluno, né, ele mudou bastante e a escola precisa entender isso, o professor também, né, as políticas públicas educacionais também. E é isso que a gente está falando, não deixar a peteca cair durante a aula. Então é aquela troca, não dá mais para o professor ficar lá 50 minutos, blá, 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 e lousa. Às vezes é importante que tenha, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho um hábito de quando eu vou fazer uma introdução de um conteúdo,
né? Eu gosto de ir para a lousa, então faço a minha lousa, vou explicando para o aluno, mas sempre no bate-bola, eu vou lá no fundo, dou um tapa no boné do moleque, o outro, desliga esse celular daí. Eu acho que é assim, eu acho que o professor, ele faz esse uso, mas ele precisa de estratégias metodológicas durante a aula para que o aluno possa participar desse processo de aprendizagem, né? Quer dizer, nós mudamos, eu acho que a educação nos últimos anos, a grande mudança da educação com as novas tecnologias, né? E ela está centrada no quê? As novas propostas pedagógicas, que primeiro que o professor ele precisa ser o mediador no processo de aprendizagem, né? Tá certo? Não dá mais para o professor estar no centro do processo. Quem tem que estar no centro é o aluno, né? Então a educação ela precisa ter o aluno no centro. Quais são as demandas que os diferentes alunos da sala têm? E aí você precisa construir uma aula pensando nisso, né? Para que a aula não fique enfadonha. Mas é difícil, não é difícil. Mas também, por um outro lado, não é fácil estudar. Nunca foi. Nossa vida, nunca foi. Na nossa vida, nós trabalhamos, não é fácil trabalhar, acordar cedo, levar o... Né? E os alunos precisam experimentar isso também. Não é só... Né, tem diversão, beleza, mas tem outros lugares onde você só vai divertir. Não, ou seja, de aula, vai ter coisa chata pra fazer. Vai ter coisa chata por mais que você faça um trabalho... Na sua vida exatamente. Né? O aluno tá lá, tá comendo aquela macarronada da mama lá, não sei o quê, comendo aquele frango suculento, aquela salada maravilhosa, vai tomar aquele suco, comer uma sobremesa, mas acabou, tem que tirar o prato e pôr na pia. E se bobear, tem que lavar a louça. Uhum. Entendeu? É um sacrifício, pô. Então eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter essa dosagem. Mas você está completamente coberto de razão. Ela parece ficar mais longa mesmo. Eu acho que a aula tem que ter um pico, né? De energia. Tipo, tem que ter ali, tem que ter interatividade, tem que ter aproximação, tem que ter o abraço, né? Tem que ter aquele momento que vai falar besteira, né? Tem que ter tudo na Esses aula. É o que eu mais gostava. Exato, você sabe que eu não saí da quinta série, né, professor? Aqui é só piada de quinta série. Não é? Eu faço uma sacanagem pro pessoal, puta, velho. Tanto que eu dava aula pra adolescente. Então você imagina. É a quinta série eterna. Às vezes você entra na sala de aula, você tá meio emburradão e tal, aí o aluno já percebe na hora, fala, professor, você não tá brincando com nós, por quê, né? Mas é assim, eu falo, gente, bem-vindo à realidade. Eu sou ser humano também. Tem um momento que eu fico alegre. E às vezes você tá chateado também, aconteceu alguma coisa no seu dia a dia que você não tá no... Exato, mas eu acho que você tá com razão. Acho que a sala, o tempo da aula maior. Você falou isso, e há umas 2 semanas atrás, nós recebemos uma amiga aqui em casa, e ela é professora universitária, né? E ela... trouxe justamente essa preocupação, você falou. Porque é diferente, olha só, porque ela dá aula lá na Universidade do Recôncavo Baiano, lá em Cachoeira, na Bahia, né? Ela trabalha com artes, ela trabalha com movimento musical e tal, etc e tal. E aí o que acontece? Ela... trouxe essa demanda que é o seguinte, hoje eu não consigo mais, porque o que acontece? São 2 horas, um intervalo mais 2 horas. Não consegue mais, né? Não é tipo mudou demanda. A matéria, né? Não. Igual é o público que tá vindo, não aguenta mais. É isso mesmo. Não, e hoje tem cursos ainda que são o dia inteiro, né? Com o mesmo professor. Então, sabe aqueles cursos imersivos de final de semana? Ali, não dá. Não aguenta. A gente não aguenta? Não aguenta. Imagina o pessoal mais jovem. Professor, agora o seguinte, os alunos, eles desafiam mais os professores? Em que sentido? Eu imagino que hoje todos os alunos dentro da sua sala de aula têm um celular com internet. E eles não dependem do Wi-Fi da escola. Eles têm o 4G, 5G, 6G, 8G, 9G, 10G, enfim. A internet, inclusive, às vezes é mais rápida do que a da própria escola, né? Com certeza. E aí... por exemplo, na minha época, assim, a gente tinha que esperar chegar em casa e às vezes a gente tinha que esperar da meia-noite pra conectar a internet ainda, porque o pulso era mais barato, né? Que era ligado no telefone e tal, né? Hoje não, hoje você tá aqui, pô... Aí você tá lá falando não sei o que da... sei lá, Revolução Francesa. Sim. O aluno vai lá no celular, pipipipi. Ô, professor, isso que você tá falando aí, não, olha aqui, que tá, não sei o quê. Existe isso. Olha...
existe, e eu acho bom que exista, né? Eu acho bom que exista. Primeiro, exige que o professor se prepare bastante, né? E eu acredito que os professores fazem isso. Se preparar para uma aula, né? Uma aula, o professor precisa ter conteúdo, né? Precisa saber do que está falando. E eu acho interessante por quê? Porque onde é que você achou isso? Vamos ver. Vamos pegar lá então. Também para educá-los, né? No sentido de quais são as fontes de pesquisa que eles estão usando. Eu acho que isso também é importante. Não é endemoniar, né, o celular, o dispositivo dele, mas é tentar colocá-lo na condição de que, para fazer uma pesquisa, é preciso ter critério. Você precisa saber qual é a fonte que você está pesquisando. Porque hoje, da mesma forma que ele tem acesso a uma infinidade, né, de conteúdo, né, tem muito conteúdo falso, muita fake news. E esse é o maior desafio dentro da sala de aula, né, e da sociedade moderna, porque põe em risco a democracia, né? Quando se espalha notícias falsas. Então, eu acho que quando o aluno faz esse desafio, o que você tem aí? Ah, eu tenho essa informação, vamos ver qual que é, vamos ver, eu vou abrir aqui, vamos ver, Eu acho que é uma oportunidade de discutir com eles a importância de se fazer uma boa pesquisa, procurar uma boa fonte, né? E a partir dali, aí a coisa rola. Você trouxe essa questão da fonte, fake news e tudo mais, e eu tô sabendo que você tem um projeto que chama Os Caçadores de Balela. Exato. Como é que é esse projeto? Na verdade, esse projeto ele surgiu de uma oficina que eu fiz de uma outra escola, Elvira Brandão, né? Nós fomos para uma oficina de professores, um encontro de professores, educadores de um material didático, né? E lá rolou uma oficina que trabalhava esse tema, trabalhava a preocupação em checagem de fatos, né? E aí o que acontece? Eu resolvi falar, por que eu não trago isso para dentro da escola, para o aluno, né? E aí eu falei, fui pesquisar, montei um material. Inicialmente, vamos pegar, pesquisei aqui, como é que faz, quais são... Aí estava começando aquelas ferramentas que hoje nós temos, né, de checagem de fatos, né? E eu falei, vamos colocar aqui e vamos criar um manual para que o aluno possa seguir, assim, uns 10 passos, né, que o aluno precisa seguir para poder ter acesso a uma boa informação. Não interessa se a informação ela é mais à direita, mais à esquerda, né? Não interessa isso. As minhas convicções políticas, né, são bem claras, mas eu não faço proselitismo político em sala de aula, né? Eu vou lá e não interessa se você é esquerda, se você é direita. O interessa é que você traga para cá informações que de fato são válidas, são validadas, né? Que tenham fundamento, né? E aí eu criei essa oficina e a gente aplica todo ano. Que legal. Esse ano, inclusive, eu fiz parceria com um professor de ciências também, né? Na área de biologia, né? E nós fizemos esse trabalho. E é um trabalho que a gente tem feito e tem surtido bastante resultado. A molecada tem se preocupado bastante no Colégio Santa Maria com essa questão, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse é o papel do educador também. Professor, fica claro para mim que mudou muito, mas que os professores estão conseguindo se adaptar e estão, assim, sempre trazendo coisas novas para prender a atenção dessa galera. Sim. E, claro, ensinar da melhor maneira possível. Para a gente fechar, professor, eu queria trazer aqui o seguinte. Na sala de aula, na minha época, a gente costumava... não sei se para sacanear o professor, mas a gente pegava, sei lá, aula de matemática, colegial, né? Professor, onde que eu vou usar isso aí no dia a dia?
Aí o professor dava um somebody love lá e beleza. Porque a gente sabia que, isso aí a gente não vai usar talvez nunca mais, dependendo do segmento. Eu quero fazer isso com você agora. Fala. Vamos pegar a Revolução Francesa. Professor, tô aprendendo lá sobre a Revolução Francesa. Professor, onde é que eu vou usar isso aí no meu dia a dia depois, hein? Muito bem, boa pergunta essa. Você vai usar isso no dia a dia... Você fala, eu sou da área de geografia, né? Mas é importante isso, porque você... Primeiro eu falo sempre, isso sempre aparece. Eu sempre falo para o aluno, meu amigo, você vai usar primeiro para sair da ignorância. E aí da ignorância, eu não estou falando burrice. A ignorância é aquilo que eu ignoro, que eu desconheço, né? E eu sempre falo, o indivíduo é produto da sua educação, do que a educação faz dele. Na verdade é educante, né? Essa frase aí. Mas de qualquer maneira, isso é importante. Primeiro, sair da ignorância, ampliar o seu leque do conhecimento universal. Você precisa ter. A escola tem esse papel de ampliar o leque de conhecimento do indivíduo. Não interessa se ele vai usar ou não, mas ele precisa saber que existiu. E quando se trata da Revolução Francesa, é muito importante, ele não pode só saber que existiu, mas ele precisa aplicar, né? Ele precisa aplicar o quê? Precisa aplicar a defesa da democracia, ele precisa aplicar o respeito ao outro, né? Eu posso não concordar com o que você pensa, mas eu vou morrer lutando para que você tenha direito de manifestar-se, né? Isso é um dito de pensador da Revolução Francesa. Então a liberdade, a igualdade, né? São princípios que a Revolução Francesa trouxe e que nós precisamos trabalhar e exercitar como cidadãos. Eu acho que você foi muito feliz na sua colocação e é importante. Mas, essa piadinha vem sempre. Eu vou usar isso aonde? Vai usar onde você quiser. Porém, eu preciso trabalhar com você. Isso é conhecimento universal. Esse é o papel da educação formativa. Nós estamos formando. Eu não estou formando geógrafo na sala de aula, mas eu estou trazendo para eles importantes elementos para ele compreender a realidade que o cerca, né? O que ele vai fazer com isso depois, ele vai saber, né? Agora o meu papel é esse. Muito bom, professor. Obrigado pelo excelente bate-papo, excelente conteúdo aqui compartilhado com o pessoal. Obrigado. Muito obrigado vocês. Nossa, sensacional. Aliás, esse é o meu jargão. Eu posso dizer que essa entrevista foi sensacional. Muito obrigado. É um privilégio participar. Valeu. Você, Fernando. Quero ver se os alunos vão assistir aqui e deixar um comentário, hein? Eu já vou obrigá-los. Valendo ponto, né? Valendo ponto extra aqui. Acabou o ano letivo, pode crer. Os caras... Então, professor, obrigado, o cara vai saber. Mas vão assistir porque gostam de ver. Muito bom, valeu. Muito obrigado, valeu, professor. Um grande abraço, sensacional. Até a próxima. E se você acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo. E aí, você lembra da sua época de escola, né? Se você é mais velho, mais novo, qual que foi a transformação que você pegou? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Vejo você no próximo episódio. Tchau.